Capasso perde espaço com Ramon Dias e tem futuro indefinido no Vasco da Gama. Vamos falar também, cadê o patrocínio, hein? O Vasco tinha um acerto com a Estrela Bet, esse acerto caiu e até então nenhum patrocínio foi anunciado pelo Gigante da Colina. Também vamos falar sobre a reviravolta na situação de Luciano Rodrigues, hein? O jogador tinha um acerto com o Feyenoord, mas o time do jogador parece que não quis aceitar não, hein? Vamos falar também sobre ingressos vendidos para o Clássico, mais de 50 mil, Vitor Luiz e também a situação de Alisson. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora. Antes de começar o vídeo, uma correção, né? No vídeo primeiro vídeo do dia, falamos, né, sobre a situação do Pablo Galdamés, né? E havia uma informação que o jogador haveria sentido. Só que tanto o Vasco quanto o jogador se pronunciaram e disse que não há nenhum tipo de lesão no Galdamés, nem nenhuma situação que faça com que ele tenha algum tipo de impedimento para se apresentar ao Vasco. Então, para deixar claro e fazer esse registro do que foi falado no último vídeo, o Vasco e o Galdamés negaram que o jogador tenha sentido qualquer tipo de lesão. Então, está feita a correção aí sobre a situação do Pablo Galdamés. E olha, o Vasco vai completar aí mais um mês sem o seu patrocinador, desde que saiu da Pixbet. Realidade que a Pixbet não estava pagando em dia, teve alguns atrasos, teve problema lá com o Flamengo, eles deram dinheiro para o Flamengo fazer uma contratação de um grande jogador. Aqui no Vasco não teve essa situação, o Vasco ficou chateado, saiu da Pixbet. Algumas empresas negociaram com o Vasco, ainda continua essa negociação. Só que o Vasco quer chegar a valores, hoje, que entendem que são valores para que essa camisa do Vasco merece. O Vasco já tinha em outro momento acertado com a Estrela Bet, inclusive numa intermediação aí de algumas pessoas influentes do Vasco. Mas esse acerto caiu, o Vasco até agora não tem um patrocínio. A promessa era que nesse mês, início de mês de fevereiro, já tivesse um patrocínio para o Vasco, inclusive já para estar no Clássico com esse novo patrocínio, mas até o momento não temos informação, a menos que seja isso em sigilo. O Vasco não tem ainda nenhum acerto com patrocinador master para a sua camisa. Lembrando que a Hebron também é mais uma que deixou o Vasco no final do ano. E a Pixbet, por enquanto, a camisa do Vasco ainda está limpa. Vamos ver, né? O que vai acontecer. O Vasco também não tem um diretor comercial até então. Desde a saída do Caetano Marcelino, até então nenhum diretor comercial foi anunciado pelo Vasco. Isso vai causando alguns arranhos, né? Por exemplo, hoje, o Pedrinho, como eu falei aqui, já falou sobre a questão envolvendo o CT. A galera da Atenção Vascaínos procurou também informação sobre o São Januário. Ele disse que vai cobrar, porque a 77 tem que fazer as melhorias no São Januário. E começa a haver, sim, um protesto grande da torcida nas redes sociais contra a 77. Pois é uma demora nas contratações, é também uma falta, às vezes, de zelo pelo patrimônio, a situação do CT. Isso tudo faz ficar desgastante. Aliado a um resultado que foi muito ruim contra a equipe do Nova Iguaçu, a 77 vai ter que começar a trabalhar de uma forma que o torcedor vascaíno seja beneficiado com os bons resultados esportivos e também com o cuidado com o patrimônio que é do Vasco. Mas enfim, né? Vamos ver se eles finalmente vão se ligar ou se a torcida vai ter que começar a fazer ainda mais zoada para eles poderem ver que o futebol do Vasco não é brincadeira. Falando agora sobre o clássico contra o Flamengo, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para esse clássico. Vasco e Flamengo se reuniram hoje para a definição da arbitragem do jogo. Essa definição foi feita e, com isso,
o Wagner Nascimento, mais o Bruno Arleio foram os definidos. Wagner do Nascimento é um cara que conheci, então ficou definido, Wagner do Nascimento apita e Bruno Arleu vai para o VAR no jogo contra a equipe do Flamengo. Isso foi uma definição, os dois times entraram em consenso. O Alexandre Matos, inclusive, representou o Vasco. Então essa é a situação aí da arbitragem para o jogo Vasco e Flamengo. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Então essa é a informação aí para o clássico. Mas, obviamente, o Vasco, além do clássico, tem a situação envolvendo jogadores. E um jogador do Vasco, daqui a pouco eu vou falar sobre Luciano Rodrigues, sobre o Alisson, sobre Vitor Luiz. Um jogador do Vasco é um dos artilheiros do Vasco no ano, até então, mas perdeu espaço. Eu estou falando de Capasso. Com 2 gols, junto com Léo e Payet. Obviamente 2 gols é muito pouco, eu sei disso. Eu sei que tem gente que vai vir criticar. Isso aqui. Mas hoje é o artilheiro. O Capasso não vem sendo utilizado pelo Ramon Dias. Desde que a equipe principal voltou, o Capasso nem sequer é relacionado. E vira uma dúvida. Perguntei inclusive a algumas pessoas, olha, será que o Capasso vai deixar o Vasco? E a situação que me falaram é o seguinte, olha, muito provável. O jogador não vem sendo utilizado, mas hoje não existe nenhuma proposta concreta para o Vasco, para que o Capasso deixe o Vasco. A contratação do Rojas, a contratação do próprio João Vitor, fizeram com que o Capasso caísse de produção, caísse na escala, né, de prioridades e virasse um jogador hoje, não vou dizer descartável porque é muito forte, mas um jogador que não está nos planos de Ramon Dias neste momento. Outro jogador que também não está no plano é o Miranda. Inclusive recebeu uma sondagem da equipe do Goiás para poder jogar por lá, mas até então não houve nenhum acerto. Ele e o Zé Vitor também são jogadores que hoje são tidos como negociáveis pela equipe do Vasco. Falando sobre possíveis reforços, hoje o Curitiba anunciou a rescisão de contrato do Vitor Luiz que já está treinando com a equipe, com o elenco, e que muito provavelmente nos próximos dias deve ser anunciado pelo Vasco como novo reforço para a lateral de esquerda do Gigante da Colina. Outro jogador que a confirmação hoje do presidente do Atlético, o Alisson, que eu tinha falado mais cedo, tem hoje uma situação envolvendo o Vasco, conversas, mas até o momento não está certo ainda, não está fechado a contratação, mas que, segundo o presidente da equipe do Atlético, o Vasco procurou, consultou sobre a situação do jogador e quis saber, né, junto aí com o Fábio Monteiro, que é executivo de lá, para discutir valores, modos e uma possível oferta carioca que não aconteceu ainda. O Alexandre Matos negou que tenha participado de alguma reunião com o Atlético. Enfim, vai ficar uma palavra contra a outra, né? O Matos, inclusive, hoje estava lá na FERJ para tratar da situação dos árbitros para o clássico. Falando também sobre a situação de Lúcio Rodrigues. Quem lembra aqui que eu fiz um vídeo, inclusive um vídeo que bombou aí, né? Mas o que se fala agora é o seguinte, o Liverpool do Uruguai fez novas exigências para a proposta do Feyenoord, que é a melhor proposta que eles receberam até então, 15 milhões de euros, mas nesse momento a negociação não foi fechada. Eles querem esse valor, mas pelo Luciano, inclusive fez gol agora há pouco contra a Argentina, está indo muito bem no pré-olímpico, eles entendem que pode chegar uma proposta maior e por isso estão segurando o negócio aí por Lúcio Rodrigues. Lembrando que é um pedido também de Ramon Dias esse jogador, mas está inflacionado, só se o Vasco entrar com dinheiro aí forte para poder trazer o Lúcio Rodrigues para o Vasco. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu.